A palavra dinheiro já foi usada para definir muitas coisas. Diversas pessoas, em diversos lugares, em diversos momentos da história, já usaram coisas diferentes para chamar de dinheiro. E quando a gente para refletir sobre isso, a gente começa a pensar um pouco mais sobre o dinheiro e o que o dinheiro de fato é. Por que a gente quer tanto dinheiro? Por que a gente dá tanto valor para ele? Por que tantas pessoas até brigam por causa de dinheiro? Qual é a verdade por trás do dinheiro? Isso é o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Ao longo de toda a história, as civilizações elas foram evoluindo, elas foram crescendo, e nessas civilizações trocas eram realizadas. Se eu quisesse um bem, eu poderia fazer uma troca para que eu o tivesse. Mas assim como as civilizações evoluíram, a maneira com a qual essas trocas eram realizadas também foi necessário que evoluísse. A agricultura, ela permitiu com que pessoas não precisassem mais viver como nômades, procurando habitações, mas elas pudessem se instalar no lugar e ali viver. E isso foi fazendo com que civilizações fossem formadas. No primeiro momento, civilizações com números pequenos de pessoas, porque afinal de contas, não tinha tanta gente no mundo assim. E nessas comunidades, essas civilizações eram normais, trocas talvez por reciprocidade, em que se eu quisesse algo que você tivesse, a gente poderia fazer essa troca com a esperança de que num futuro breve eu retribuísse você com algum favor de alguma maneira. Ou seja, as trocas eram realizadas com base na confiança. Palavra interessante. Mas conforme as civilizações elas cresciam, a confiança nas pessoas, das pessoas, umas nas outras, elas diminuíam, porque havia um número maior de pessoas nas comunidades e quanto mais pessoas, não tem como, às vezes, você conhecer todo mundo dentro de uma comunidade. Ou então você vai dizer que você conhece todas as mais de 7 bilhões que existem no planeta Terra. Então, foi sendo adotado uma coisa chamada de escambo. No escambo, vamos supor que eu tivesse uma maçã e você quisesse a maçã. E você tivesse um sapato e eu quisesse um sapato. Nós poderíamos fazer essa troca. Mas vamos supor que eu quisesse esse seu sapato, só que eu não tivesse a maçã que você queria. Eu teria que procurar algum bem que eu tivesse que interessasse alguma outra pessoa que tivesse uma maçã para eu poder trocar, enfim, com essa pessoa e poder trocar a maçã com o sapato, pelo sapato com você. Mas olha só a demora para isso acontecer. E também, imagina só, se, por exemplo, você quisesse comprar uma casa. Vamos botar, por exemplo, que a pessoa quisesse, como meio de troca, uma quantidade de maçãs. Quantas maçãs valeriam para você trocar por uma casa? E outra, se a pessoa aceitasse as maçãs, onde é que ela guardaria toda aquela quantidade de maçãs? Surgia um problema logístico nisso daí. E fora o problema logístico, não haviam só maçãs, sapatos e casas numa economia. Havia uma diversidade de bens, de produtos. Imagina só você ter uma taxa de câmbio para cada tipo de produto e para cada tipo de troca existente. Também um problema logístico nisso daí. Então o tempo foi passando e as pessoas começaram a utilizar mercadorias como meio de troca. E entre essas mercadorias nós podemos citar conchas do mar, dentes de baleia, grãos, gado, moedas de metal, sais, inclusive sal, salário, sim, vem daí. Isso é o que nós podemos chamar de moeda mercadoria. Mas pensa comigo, grãos estragam, gado morre, o sal, se eu colocar na água, já era. Era como se o dinheiro tivesse uma data de validade. Imagina só que você quisesse comprar uma casa. Quantos sacos com sal ou com grãos, ou quantos bois, quanto do pasto você teria que levar para trocar por aquela casa? E vamos supor que você levasse um gado. Onde que você ia arrumar tanto espaço para guardar aquilo daí? Mais um problema de logística. Foram também criadas moedas cunhadas por metais. Só que essas moedas poderiam ser facilmente adulteradas, o que poderia, no momento que você fosse pesar quanto aquilo ali valeria, aquilo ali pudesse valer mais ou valer menos. Isso fez com que o dinheiro perdesse a confiança das pessoas. Até que os governantes começaram a adotar uma medida para solucionar essa falta de confiança no dinheiro. O próprio governo, começou a emitir moedas em que, um lado, você tinha o rosto do governante e no outro lado, você tinha o valor que aquela moeda valeria. E dessa forma, as pessoas voltaram a adquirir confiança no dinheiro. E basta a gente olhar para o lado, que isso a gente vê que permaneceu até hoje.
Mas a gente tem outro problema, ficar transportando moeda. Também não tem como a gente ficar transportando uma porção de moeda para um lado para o outro o tempo todo. E aí que entram eles, os bancos. As pessoas podiam depositar suas moedas nos bancos, guardar suas moedas nos bancos, e o banco emitia para a pessoa uma nota, um recibo atestando o valor que ela tinha depositado ali. Imagina só um papel dizendo quanto que aquilo ali vale. Interessante, não? E o que aconteceu foi que as pessoas começaram a negociar esses recibos umas com as outras. Esses recibos tinham o nome de Goldsmith's Notes. É um nome em inglês bem chique. E o dinheiro, como conhecíamos até então, como a moeda mercadoria, agora já passava a ser a moeda fiduciária. Esses foram o que hoje nós podemos ver, foram os primeiros protótipos das cédulas de papel, como nós conhecemos hoje. E ao longo do tempo o dinheiro foi evoluindo cada vez mais. Vieram, de fato, as cédulas de papel, como a conhecemos, depois cartões de crédito, de débito, Pix, até chegar nas moedas digitais de hoje, como criptomoedas, por exemplo. Toda a história da moeda, do dinheiro, é uma busca constante por simplificar a maneira com a qual a gente usa o dinheiro. E isso vai continuar evoluindo sempre e sempre e sempre. Analisando tudo isso, a gente poderia chegar a uma definição do que o dinheiro é. Dinheiro pode ser qualquer coisa que a sociedade acredite que tenha um valor e que isso possa ser usado como meio de troca para representar todos os bens dentro de uma economia. Ok, essa seria a definição teórica do que seria o dinheiro, mas o que isso tem a ver com a gente? Ainda não está claro para mim, Jonas. Ok, para falar o que o dinheiro de fato é para a gente, eu preciso de duas coisas suas. O seu like e a sua inscrição, porque isso me ajuda muito, ajuda você e ajuda a muitas outras pessoas a se beneficiarem com esse conteúdo que só Jovens Ascendentes produz com toda essa qualidade. Mas enfim, o que o dinheiro é para a gente? O que de fato o dinheiro significa para nós? Jovens, dinheiro tem um significado diferente para pessoas diferentes. É algo totalmente subjetivo. Tem pessoas que acham o dinheiro algo maravilhoso, já outras acham o dinheiro, por exemplo, a raiz de todo o mal. Pessoas essas que certamente têm alguma crença limitante acerca do dinheiro, porque até a própria Bíblia fala que não é isso. Lá em 1 Timóteo 6, verso 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então perceba que o problema não é o dinheiro. O problema é você colocar o dinheiro acima de todas as coisas. O grande problema é a forma como nós vemos o dinheiro, porque o dinheiro por si só não pode fazer nada. Ele precisa de alguém para que alguma ação seja tomada. A grande verdade é que o dinheiro não define quem nós somos, o nosso caráter. O dinheiro apenas amplifica isso. Se nós somos pessoas que têm uma índole má, embora não pareça, quando nós tivermos muito dinheiro em mãos, quando nós tivermos dinheiro em mãos, nós vamos usá-lo de maneira errada ou para coisas erradas. Mas se nós temos de fato uma boa índole, nós vamos usar o dinheiro da maneira certa e para coisas corretas. O problema está na péssima mania da gente querer ficar pegando o pior exemplo e generalizar isso com base só naquele exemplo. Dinheiro não é algo ruim, muito pelo contrário, dinheiro é algo maravilhoso, desde que nós não o coloquemos acima da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos princípios, dos nossos valores, acima de Deus. Nós não podemos colocar o dinheiro acima de tudo. O dinheiro não é tudo na nossa vida. Tem coisas que o dinheiro não compra também. Se você coloca o dinheiro acima de tudo, tem alguma coisa errada com você. Uma nota de 100 reais como essa vai continuar para sempre sendo uma nota de 100 e ela não vai sair andando por aí influenciando a sua mente, não. É você que vai definir o uso que isso daqui vai ter. O problema não é o dinheiro, é a maneira como nós usamos. Ou seja, o problema é a gente. E aprender a cuidar bem do seu dinheiro pode abrir diversas portas para você. Dinheiro pode te trazer uma vida mais confortável, uma vida com mais segurança, uma vida mais leveza, uma vida mais feliz. Tem muita gente que fala que dinheiro não traz felicidade. E sim, dinheiro por si só, eu também concordo que não traz felicidade. Mas ter mais dinheiro pode nos proporcionar experiências que vão nos deixar felizes, experiências que vão marcar a nossa vida certamente. Ter dinheiro nos permite fazer uma viagem, comprar um videogame, ter um casamento dos sonhos, morar numa casa dos sonhos, coisas que podem nos deixar felizes sim. Para mim, quanto mais dinheiro eu tiver, mais confortável e mais segura vai ser a minha
vida. E para você? Qual o significado do dinheiro na sua vida? Qual o significado do dinheiro para você? Qual a crença limitante que você tem? Me fala aqui nos comentários. Vamos ter um debate saudável aqui, porque eu também quero saber a sua opinião. Sem mais, eu sou o Jonathan Jardim. Essa é a Jovens Ascendentes. E vá. Valeu.